Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Magazine Luiza MGLU3, pregão desta quarta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. E para que você possa receber no seu celular as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, sempre que encaixa alguma oportunidade dentro da minha metodologia, as carteiras de ações, uma mensal, uma semanal. Além disso, receber informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, é só você acessar aqui o link que é mais apropriado para você baixar e instalar o app DV Invest no seu celular. Quando eu falo mais apropriado, que tem o link para a loja da Apple e tem um link para a loja do Google Play Store. Então, tanto para iOS quanto para Android, você pode instalar o aplicativo DV Invest no seu celular e poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos também de leitura do ativo como um todo, do cenário como um todo do papel, deixe seu like, seu joinha que eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Começando então a análise da MGLU3, focar aqui em falar do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, com base em análise técnica, que é minha especialização. E o objetivo aqui é ter o cenário como um todo, desde longo prazo até o curto prazo. Esse papel é o objetivo dessa análise especial. Então, no gráfico anual, a gente teve aqui 5 anos para baixo, 5 anos já para cima, ou seja, vai criando aqui uma simetria de tempo. O que isso pode acontecer? O que pode acontecer com isso? O ativo gerar um processo de correção. Tecnicamente, poderia ter, por exemplo, 5 anos corrigindo. Não que isso vá acontecer, mas poderia acontecer algo nesse sentido. O ponto positivo que eu vejo de MGLU3 é um ativo mais resiliente à crise do que os demais ativos. Se você pegar aqui, nesse momento ela caiu 8,6%. Se eu jogar o gráfico do Ibovespa aqui no ano, está caindo 31%. Então, poxa, mas MGLU3 já tinha subido muito, né? MGLU3 daqui para cá já tinha subido 41 mil por cento. Só no último ano ela subiu 112% e está caindo 8,6%. E o Ibovespa caindo 31%, ou seja, é um ativo mais forte do que a média. Significa dizer que, em termos de tradução aqui, os investidores estão muito mais fortes em cima desse papel, que a empresa pode estar muito mais consolidada, e aqui através da avaliação do preço versus o tempo, a gente dá para perceber isso em cima desse ativo bastante forte nesse momento, ou seja, não perdeu a mínima do ano anterior. Então, um papel ainda que continua bem alinhado para cima, inclusive até coloquei papel dentro da carteira Perspectiva, uma carteira aí que é mensal, que eu atualizo ela mensalmente. Gráfico quadrimestral. Temos todo um movimento de subida e depois de todo esse movimento de subida, pela primeira vez perdeu a mínima do quadrimestre anterior, do ano anterior, e se aproximou de perder essa aqui, mas chegou perto da média móvel 3 períodos e já vai se recuperando, né, de toda essa movimentação aqui nesse quadrimestre. O papel vai se recuperando bem, deixando uma bela sombra inferior, o que pode trazer justamente a continuidade do movimento de subida num próximo quadrimestre. Mas é importante ressaltar que tanto aqui quanto no gráfico anual gerou um primeiro sinal que pode trazer correção, principalmente aqui, né? Gerou um primeiro sinal que pode trazer correção. O sinal de que pode trazer correção no gráfico anual é mais na questão da simetria do tempo aqui, desse movimento para esse movimento de alta. Mas quando você vê um movimento muito forte como esse, o caminho mais provável, mesmo depois da correção de alguns anos, é que ainda tenha algo mais para cima nesse papel, ou seja, um papel realmente interessante para prazo maior. Então, no gráfico quadrimestral, perda da mínima do candle anterior, que traz a chance de se fazer uma correção no tempo ou mesmo no preço, tem um movimento um pouco maior para baixo. O primeiro teste que pode vir a acontecer aqui da média móvel exponencial de 13 períodos. Indo para um prazo menor, buscando aqui um prazo menor, como o gráfico mensal, semanal e gráfico diário, começando aqui pelo gráfico, só para mencionar em relação ao gráfico mensal primeiramente, que a gente tem aqui a tendência de alta, né? O ativo está em tendência de alta basicamente mensal, semanal, quadrimestral, mensal, anual, quadrimestral, está tudo alinhado para cima. Então, em termos de gráfico mensal, o último movimento de subida foi esse aqui. Pegando no gráfico, nesse gráfico mensal, pegando aqui o número, o Fibonacci, para traçar o Fibonacci em cima desse último movimento de subida, o que dá para perceber?
que a ação foi lá bater na região de 50 a 61,8%, uma região importante de retração do Fibonacci. Vou dar um zoom mais aqui, ó. Uma região importante de retração que tende a funcionar como um patamar de suporte para voltar a ter um movimento de subida. Nesse mês vai subindo 43%. E se fechar o mês assim desse jeito, mais próximo da máxima, no próximo mês, mês de maio, superar a máxima desse mês, gerará um sinal de alta no gráfico mensal, um fundo ascendente após testar a retração de 50 a 61,8% Fibonacci, testar a média móvel exponencial de 3 períodos, ou seja, aumentar a probabilidade de se ter um novo movimento para cima. O desafio, logicamente, em termos de resistência para MGLU3 vai ficar na casa ali dos 55,80, resistência no gráfico mensal, 55,80, seguido da máxima histórica, que é 59,92, considerando já o ativo com todos os seus ajustes aí de desdobramentos, dividendos, juros, enfim, já contabilizando aqui as correções em cima das cotações históricas desses eventos corporativos. Outro ponto a ser comentado em relação ao papel é comparar aqui esse movimento de baixa a outras, se ela já teve alguma outra pancada para baixo assim, todo esse processo de subida. Ela já teve aqui, que foi lá em 2017, a gente teve aqui essa pancada para baixo de 2 meses. Então, da máxima para a mínima aqui, ela chegou a cair ali na faixa dos 46%, por volta de 46%, perto da média, e depois começou a se recuperar tudo de novo. E aqui gerou um processo de lateralização e novo movimento, agora de novo uma pancada para baixo, de 2 meses de novo, que está se sustentando em cima da média. Essa veio bem para baixo da média, mas está se sustentando acima da média, uma queda de praticamente 58%, e o papel voltando aqui a se recuperar bem nesse momento. Agora está chegando num ponto realmente muito importante para o ativo, que primeiro, para gerar um fundo ali na média móvel exponencial de 3 períodos, com retração do Fibonacci que eu já mencionei, que é um sinal positivo, mas está chegando num ponto importante no gráfico de menor periodicidade, que a gente está falando aqui que está com aspecto bem positivo num prazo maior. Mas num prazo menor, que é o gráfico semanal, a tendência já não é mais de alta. Por quê? Porque o ativo vinha numa tendência de alta de médio prazo, que é do gráfico semanal, e perdeu esses fundos anteriores. Inclusive chegou a oscilar abaixo desse fundo aqui, fechou uma vez abaixo dele e voltou para cima. Então a tendência já não é mais de alta aqui nesse tempo gráfico. Logo, após um movimento de correção dessa queda, que aí a gente coloca de novo aqui o Fibonacci, só que agora o contrário, né, dentro de um movimento de queda, onde é que está batendo? 61,8% Fibonacci, que é um lugar onde pode reverter um movimento de subida para um movimento de baixa, considerando inclusive a força desse movimento de baixa. Para subir está mais fraco do que foi para cair. Como assim, Dalton? Se eu pegar aqui e jogar um gráfico de 10 dias, dá para ver que aqui teve... Deixa eu tirar essas linhas para ficar mais claro ainda, para que você possa entender. Foram 2 candles aqui muito fortes para baixo e está sendo 2 candles para cima. A diferença é que do tanto que está subindo em relação ao tanto que caiu, está subindo de maneira mais fraca, até normal, que a pancada foi muito grande, gera uma desconfiança de maneira geral para quem está comprando o papel, se vai ter realmente força para voltar lá no topo. Mas nesse momento está mais fraco. Então, quando eu falo que está num momento importante, voltando aqui para o gráfico semanal e colocando Fibonacci, o momento importante é primeiro, retração do Fibonacci está um pouco acima, mas continua funcionando como resistência. Já são 3 semanas, é a 4ª semana que testa essa linha de retração. Está na média móvel exponencial de 3 períodos, ou seja, é uma resistência, 2 resistências e essa região aqui para trás de pequenas paradas ali do preço. Quando eu falo pequenas paradas, se eu vou jogar no gráfico diário, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Ó. São fundos anteriores, ó, nessa faixa aqui de preço. Até um nível um pouquinho mais acima, uma região que era ali um topo, que passou a virar suporte, aqui tem um suporte também, que agora na frente tende a funcionar como patamar de resistência. Então está num nível importante e quando eu falo importante não só na questão de resistência, mas na questão de já fez um movimento para baixo, basicamente 5 semanas, está 4 semanas subindo, pode ter algo mais ainda para cima, mas importante no sentido de poder gerar topo descendente. A tendência já não é uma tendência mais de alta. Então pode gerar topo descendente. Para quem está comprado então no médio prazo, em cima de MGLU3, não estou falando de quem está comprado no curto prazo, quem está comprado no médio prazo, querendo ficar 3 ou mais semanas, 3 a 10 semanas, dentro desse prazo, uma das formas de conduzir essa operação de médio prazo seria trabalhar na próxima semana com stop abaixo dessa mínima, ou seja, se chegou na resistência e gerou nova mínima, sinal de topo descendente seria um sinal de saída. Ou
teve mais uma semana, veio para cima da média, fechou acima da média, é mínima ascendente, sobe mais ainda o stop dessa operação. Então essa é uma alternativa de condução dessa operação aí de médio prazo. Quais são os próximos desafios acima dessa média móvel de 13 períodos? Aí eu vejo aqui um gap de corpo, né, que é esse fechamento aqui, depois veio uma abertura aqui nesse ponto. Então essa distância aqui, mas principalmente aqui nesse ponto que já foi testado e respeitado, não veio a fechar acima na faixa dos 45,33. Depois desse patamar dos 45,33 ainda tem outros níveis aqui na faixa dos 47,16, junto com esse patamar aqui anterior, 48,56. Então são níveis importantes de preço, que são vamos dizer assim, alguns degraus aqui que o papel tem para poder serem ultrapassados e principalmente para serem analisados a real força por parte de compradores e vendedores. Indo para o gráfico diário, só para mencionar também que a tendência de médio prazo ela só será perdida se o preço retornar para baixo lá dos R$ 25,41. Tá? Então a tendência de médio prazo só será perdida se o preço voltar para baixo dos R$ 25,41. Indo aqui no sentido de perdida, no sentido de tendência para baixo, né? Até um pouco mais abaixo, né? A parte aqui é dos R$ 25,00, perdendo os R$ 25,00. Indo aqui para o gráfico diário, nós temos um ativo que está dentro da tendência indefinida, próximo de montar uma tendência de alta se romper essa máxima, gerar ali um pivô de alta. Quando eu olho o gráfico diário, eu estou olhando um gráfico de curto prazo, estou olhando para as operações de swing trade. Operações que podem durar de 3 a 10 dias, geralmente, quando a gente busca essas operações pelo gráfico diário. Então, qual seria a alternativa aqui dentro desse contexto que o ativo está? Primeiro, está entre as médias, eu evito fazer operações aqui dentro. Quais seriam as alternativas, então, que me atenderia para uma possível compra? Ficar mais alguns dias, ameaçar aqui queda e gerar pivô de alta, romper aqui essa máxima. Segundo ponto, romper aqui agora direto, aí eu aguardaria um sinal de fundo, pode até ser pelo gráfico de 60 minutos, ou mesmo no gráfico diário, fundo ascendente já acima de um patamar de 44,40, ou mesmo aqui da região dos 43,70. Então isso seria uma das alternativas de se buscar compra em cima de MGLU3. Se o pregão de hoje já romper pregão de hoje, dia 15 de abril, já romper a faixa dos R$ 44,40, a alternativa que teria em termos de stop seria colocar o stop abaixo dessa mínima, comprando um rompimento de topo anterior. Quais são os próximos desafios desse rompimento? Resistência na casa dos 46,99, seguido da resistência na casa dos R$ 47,79. E aí, colocando na questão de gerar ali um pivô de alta, né, esse aqui já sendo uma retração, e aí entrando um pivô de alta, projetando esse pivô de alta, fazendo a projeção alternada desse pivô, para ver onde é que o preço poderia buscar, primeiramente uma projeção de 61,8% desse movimento, ou seja, desse movimento daqui para cá, projetando 61,8% desse movimento aqui a partir dos 33,33, o primeiro objetivo seria, a primeira projeção seria em 47,53. A segunda projeção, a gente já vai estar falando lá na máxima histórica, basicamente, de buscar de novo a máxima histórica. Então, de maneira geral, o que seria interessante no gráfico semanal acontecer para aumentar a probabilidade da gente ver um movimento vindo lá em cima, lá no topo de novo? Exemplo, chegou aqui que eu falei que a gente precisa tomar cuidado para quem está comprado principalmente. O mercado vem aqui e gera um topo, perdeu a mínima do que no anterior. E logo na semana seguinte já faz isso aqui, já rompe a máxima desse topo. Anula o topo, ou seja, o mercado, vamos dizer assim, ganha tração e aí aumenta a probabilidade, muda a perspectiva do gráfico semanal, reverte a perspectiva para se ter aumentando, ou seja, o viés de alta para o papel e, consequentemente, tende a buscar seus próximos andares, seus próximos níveis de resistência e podendo vir a buscar esse patamar mais lá acima. Então essa seria a primeira alternativa. Segunda, no gráfico semanal, o mercado que gera sinal de baixa, mas não anda, fica aqui de lado. Ó. E aí na sequência, pivô de alta no gráfico semanal. Então a tendência de médio prazo seria retomada, ou seja, para cima, e consequentemente aumentaria a probabilidade também de vir aqui acima. Então são pontos que a gente precisa ir avaliando nesse ativo, na expectativa de poder pegar esse processo de recuperação do papel. Para quem buscou já entrada de longo prazo, manteria essa posição de longo prazo nessa ação. E para quem está buscando operações de curto prazo, tem essa alternativa ou de rompimento ou de aguardar sinalizações de alta já acima da região dos R$ 44,00, arredondando, seria isso, buscar a região acima dos R$ 44,00. Se ficar aqui de lado e romper
Na próxima semana também seria até mais interessante. Enfim, são alternativas favoráveis para se buscar operações de compra em cima de MGLU3, um ativo que tem um cenário de longo prazo muito interessante, um ativo mais resiliente nesse período de crise. Então, considero um papel bem interessante graficamente falando. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.